E aí, pessoal, nós estamos aqui no nosso Pode Doar. E eu sou a Vitória, eu tenho 23 anos e eu faço parte dessa equipe maravilhosa dos Parceiros Brilhantes. Então, gente, eu sou a Gabi, eu tenho 21 anos e também faço parte dos Parceiros Brilhantes. Bem, meu nome é Marlon, tenho 34 anos e também faço parte da equipe dos Parceiros Brilhantes. Eu sou o Tarcísio, eu tenho 25 anos e eu faço parte dessa equipe que é Os Parceiros Brilhantes. E puxando um gancho já, Vitória, conta um pouco pra gente da tua história. Bom, eu fui criada por uma mãe solteira, tenho 2 irmãos, né? E a gente passou muita dificuldade na nossa vida, a gente passou fome, foi uma infância bem traumatizante. Mas graças a Deus, né? Tudo Deus tem um propósito e hoje a gente vive bem, os 3, né? Bem engajados. Uma nem tanto é. Os 3 estão bem fluindo na vida, cresceram na vida e eu creio assim que minha maior inspiração é minha mãe, né? Uma guerreira assim que não abandonou a gente mesmo. Tendo tudo pra abandonar, não abandonou. E é isso. Explica um pouco do projeto, mano. Então, gente, o que é Os Parceiros Brilhantes, né? Nós não somos um projeto, nós somos uma associação sem fins lucrativos. Nossa meta, nosso principal objetivo é transformar histórias. A gente acredita que com incentivo adequado a gente consegue mudar a vida das pessoas. O que seria esse incentivo adequado? Utilizar recursos de forma assertiva. Nós trabalhamos com os direitos humanos, meio ambiente e situações de emergência. O que seriam situações de emergências? O caos instalado que nós tivemos em março e abril, na época da chuva. Direitos humanos, a gente proporcionar melhora da qualidade de vida para as pessoas. E meio ambiente, toda a situação socioambiental. Então, basicamente, Parceiros Brilhantes hoje é isso. Nossa missão é transformar histórias. E nós temos o lema, honestidade e transparência. Por quê? Tudo que nós recebemos como recursos para fazer boas ações, nós botamos as transparências em nosso Instagram, no nosso site, para que as pessoas saibam para onde o recurso dela está sendo direcionado. Então, em resumo, isso é Os Parceiros Brilhantes. Aproveitando que tu explicou o que é os Parceiros Brilhantes, como foi pra você entrar nos Parceiros Brilhantes? Então, eu entrei nos Parceiros Brilhantes em novembro do ano passado. Novembro de 2023, finalzinho de novembro, por volta do dia 20, mais ou menos. Eu tava recém-formado, eu tenho como formação, sou fisioterapeuta. Me formei em junho e julho do ano passado. Tava trabalhando normalmente, e aí eu recebi um convite, uma proposta pra testar fazer os vídeos. Eu entrei fazendo os vídeos dos Parceiros Brilhantes. O que seriam esses vídeos? Vídeo de contar história, que é onde a gente aborda a questão dos direitos humanos. Uma das formas que a gente aborda a questão dos direitos humanos. E eu fui pra testar. Nesse teste eu já fui jogado pra uma história, que foi a história da Carla. De cara já foi pra uma história, né? De cara já fui pra uma história. Tipo, não foi nem, tem que fazer isso. Não, vai lá pra essa história e vê como tu desenrola. E aí, querendo ou não, ajudar o próximo já vem de berço. Já vem do instinto da pessoa. Não adianta que o feeling, a sensação do que o mundo te orienta, não independe da atividade que tu for exercer. Se tu nasceu para aquilo, tu vai ser sempre direcionado para ajudar as pessoas. Então, a minha formação já é de ajudar as pessoas. Eu já sempre, a minha vida toda eu gostei de ajudar as pessoas. Mais novo, sempre quis ajudar as pessoas. Teve um incidente próximo à minha residência lá no Educandas, teve um incêndio do Educandas. Eu me meti lá dentro da igreja, fui ajudar o povo que tava que perdeu tudo. Acho que já vai da pessoa, né? Vai da pessoa. Todas as fases da minha vida, eu sempre tive esse lado de ajudar alguém. E aí eu falei, poxa, se na minha profissão eu já consigo ajudar as pessoas, por que não através dos Parceiros Brilhantes? É uma nova forma. E contanto que eu até brinco, existem formas de você ajudar o próximo. E a satisfação que eu tenho durante o meu trabalho como fisioterapeuta de ajudar as pessoas é totalmente diferente da sensação que eu sinto ajudando as pessoas através dos Parceiros Brilhantes. São sensações diferentes, eu até arrepiei agora aqui. Porque você fica extasiado com cada história, com cada vivência, com cada acontecimento, com cada coisa simples que a gente consegue observar no dia a dia, conhecendo as histórias das pessoas. Então, eu entrei nos Parceiros Brilhantes dessa forma. Foi um convite pra ver, vamos lá, tipo, ele é um bom menino, enfim. E aí eu tô aqui até hoje. Vai fazer um ano já, né? Já vai fazer um ano. Eu acho até legal, né? Todo mundo falar um pouquinho de como entrou.
Acho legal, É. interessante. Sabe uma coisa engraçada que aconteceu comigo? Eu acho que foi em 2019, final de 2019. Tava eu e um amigo meu, e na verdade, ele me convidou e falou: Marlon, vem aqui em casa pra gente escrever umas coisas. Ele é compositor também. E ele já falou pra mim, é uma música pra um projeto chamado Parceiros Brilhantes. Lá em 2019, eu não conhecia nada. Aí fizemos uma letra, tá, beleza, fizemos a música e ele, tá, vou mandar. No final da história essa música não vingou, entrou outra música. Mas eu fiquei com aquilo, né, Parceiros Brilhantes, já, aí ali eu conheci, mas aí eu comecei a seguir já, mas não acompanhava muito. Eu fui prestar atenção mesmo naquela crise de oxigênio. Que eu falei, lá atrás meu amigo me falou sobre isso, né? Foi quando eu comecei a acompanhar os Parceiros Brilhantes, mas não tinha vínculo nenhum. Não tinha nenhum vínculo. Assim, só ficava olhando lá, via as redes sociais, mas não. E engraçado que um outro amigo meu, pra ver como são as coisas, né? Me convidou para um aniversário, aí nesse aniversário eu entendi o que eram os Parceiros Brilhantes. E foi lá que eu recebi o convite. Entendeu? E eu fiquei tipo, será que eu consigo? Será que. Porque assim, como o Tarcísio falou, ajudar vem da pessoa mesmo já. Entendeu? Já não adianta, isso a gente não aprende no colégio, a gente aprende em casa, né? Com os pais. E os meus pais sempre foram de ajudar, de doar. Até hoje meus pais doam para instituições, doam para os vizinhos, sempre quando tá precisando. Então eu cresci com aquilo também, vendo isso, né? Eu falei, poxa, vou lá. Eu não sabia nem o que eu ia fazer ainda, tá? Aí cheguei lá e, você vai fazer isso aqui, mas Te também... entendo. Cara, completamente aleatório. Tu foi pro Muito. aniversário, Foi. só isso. E engraçado que eu quase não vou nesse aniversário. Eu falei pra minha esposa, eu falei, não, eu tô cansado, eu acho que eu não vou não. Aí, beleza, eu tomei banho e tal. Não, vou lá rapidinho, eu não vou demorar não. E foi nisso que deu a virada de chave, entendeu? A gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? A gente acha que a gente se programa, daqui a tantos anos eu vou estar... Não existe isso, cara. Amanhã pode tudo ter mudado. Então, a partir dali, foi quando eu entrei nos parceiros. Já tava o Tarcísio e a Gabi. E aí já foi a receptividade das pessoas, né? E fui aprendendo, entendendo que os Parceiros Brilhantes... São muito difíceis de lidar, né? E é isso, assim, é uma coisa que a gente aprende todos os dias. Eu acho que a gente ganha muito mais... a gente ajudando as pessoas, o retorno sentimental é muito grande pra gente, não é? Tu comentou sobre a crise de oxigênio. Assim, eu entrei nos Parceiros Brilhantes em novembro do ano passado. Mas desde essa época aí eu já metia meu dedinho, já ajudava da forma que eu podia através das pessoas que já faziam parte da associação. Inclusive teve uma história, antes de eu entrar, a história do Marcelo, que ele tem na verdade, AME tipo 3. E aí ele tava precisando de ajuda pra tratamento terapêutico, cadeira de rodas e afim. E eu fui uma das sementinhas que ajudou no processo pra ele conseguir esse tratamento. Então, eu entrei a Vera em novembro do ano passado, mas antes eu já participava, né? participava Indiretamente. indiretamente do que era os Parceiros Brilhantes. E você, Gabi? Vai, Gabi, como é que tu entrou aqui? Eu gosto de contar a minha história de como eu entrei nos Parceiros Brilhantes, porque eu tenho muito disso de sentir, sei lá, um sinal da vida. E eu tinha acabado de sair do meu outro trabalho, e aí eu falei, cara, vou embora de Manaus. Adeus. Vou embora. Então, eu fiz tudo nas escondidas, ninguém na minha família sabia. Comprei minha passagem pra Curitiba. E já tava lá em Curitiba. Eu já tava, tipo, não vou voltar pra Manaus. E acho que no segundo dia que eu cheguei em Curitiba, eu recebi uma ligação falando sobre os Parceiros Brilhantes e pedindo pra eu fazer uma entrevista na semana seguinte. E eu falei, cara, eu não tava procurando emprego em Manaus. Não tinha distribuído meu currículo. Só apareceu aquilo ali. Eu senti, cara, eu tenho que voltar. É o meu momento de voltar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Acho que os parceiros estão ali pra eu entrar na história deles, entendeu? Então, eu fui e tô aqui até hoje. Entrei um pouquinho antes do Tarcísio, em outubro do ano passado, né? Foi, a gente entrou Foi bem isso. pertinho um do outro. Bem Então tu pertinho. foi a primeira daqui, né? Daqui Dessa do- roda foi a Esse primeira. quarteto eu sou a primeira. depois Quando mandaram Tarcísio, mensagem, Marlon. quando ligaram pra ela, ela falou bem assim, eu tô só um pouquinho longe, tá, gente? Mas eu vou chegar. Não, e detalhe, eu falei, eu tô viajando, mas fala aí um dia. Ele falou, não, beleza, vem tal dia. Aí, beleza, fui nesse dia, acho que cheguei de manhã, fiz a entrevista à tarde e fiquei, já. Já ficou trabalhando. Já fiquei trabalhando. Na entrevista tu já ficou? Já fiquei. Eu falei, Eu já tô aqui.
Já voltei mesmo? E é isso, eu senti que eu tinha que voltar. Eu senti que não era o momento ainda de, sei lá, sair de Manaus, sair do Brasil, seja o que for. Que era pra eu ficar ali naquele momento, que tinha alguma coisa aqui pra mim. E essas coisas são vocês, né? E Ah. além dessa coisa maravilhosa que é a gente, tá? Que nós estamos engajados em, querendo ou não, ajudar o próximo, que é a nossa principal missão. O que mudou na tua vida a partir do momento que tu entrou no Parceiros Brilhantes? Eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente. Sou uma pessoa, assim, que até vocês brincam, né? Sou, tipo, mais na minha, mais fechada, né? E eu sentia que, de alguma maneira, isso poderia ser bom pra mim, tanto eu ajudando as pessoas da maneira que eu podia, quanto essas pessoas trazendo lições de vida pra mim. E foi isso que eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu acho que, tipo, a história que mais me impactou foi da Ednelza, porque eu fui visitá-la e ela falou lá que, tipo, ela perdeu os membros e tal, e ela continuava sorrindo. Ela era a única, o médico falava pra ela que era a única no hospital que continuava sorrindo, e ela já não tinha mais os braços, nem as pernas. Sim. Então, eu fiquei, nossa, a gente reclama todo dia da nossa vida, por mínimo que seja. Aí a pessoa tá ali, uma vida completamente diferente, tá tendo essa positividade de continuar lutando e não desistir. E isso me impactou bastante. Eu acho que todo dia eu aprendo um pouco nos parceiros. Com Isso eu certeza. gosto. É um trabalho diferente, É né? um trabalho dos demais. diferente. Não tem uma mesmice também. Você não vai ficar entediado nos parceiros. Não tem tempo para ficar Uma coisa que a entediado. Gabi falou que é bem importante mesmo. A gente para de reclamar, a gente para mais de reclamar da vida. Cara, é Passar mais verdade. Porque qualquer agradecer. coisa a gente tá reclamando, né? Qualquer coisinha. E entrando nos parceiros, a gente, pelo menos eu acredito que vocês também, como ela disse, a gente para um pouco mais de reclamar da vida, porque a gente se coloca no lugar dos outros, né? É isso que eu ia falar. E A é um- partir do momento que a gente se põe no lugar do outro, se coloca na posição que ele tá, no que ele tá passando, a gente fala, por que eu tô reclamando? Não tem motivo pra eu estar reclamando. E a gente encontra cada história assim que a gente. Caraca, como é que essa pessoa vive desse jeito, né? E como é que ela consegue viver desse jeito todos os dias, né? E a gente aprende muito com isso, né? Cara, é incrível que é um trabalho, né? Normalmente, quando a gente chega em casa de um trabalho convencional, né? Porque eu acho que esse daqui é um trabalho completamente Não dá. diferente dos demais. É um trabalho que tu chega, tu cansa do corpo, mas a tua mente, ela não cansa. Não cansa. Tipo assim, cara, é muito surreal, porque normalmente o ambiente de trabalho, ele querendo ou não te pressiona psicologicamente falando, né? Uhum. No entanto que tem muita gente que se afasta por conta do psicológico, né? E alguns ambientes são fechados e acabam fazendo isso com muitas pessoas. E aqui a gente não encontra isso, né? Não encontra. Não encontro. Não, realmente não encontra. Que o nosso cansaço é físico, mas o mental, tipo. É que, né, a gente ficou falando, né? Cara, tu chega em casa e tu fica. Ai, nossa, olha fulano de tal. O corpo não aguenta nada, né? O corpo Mas não o O corpo corpo não já. aguenta nada, mas Mas- nossa mente, tipo, Mas isso que a doutora falou é muito verdade. coração quentinho. Que quando a gente tá em ação, que é quase sempre, a nossa cabeça ela não para. O corpo ele tá cansado, mas a cabeça tá, pô, a gente pode fazer isso, a gente pode abordar dessa forma, a gente pode intervir dessa maneira, a gente pode chegar dessa forma, a gente pode ajudar com isso, mesmo que não pode ser o mundo, mas a gente consegue ajudar de tal forma. E aí, a partir do momento que recentemente a gente fez as triagens das roupas que a gente recebeu da ação da Marisa, que em breve temos ações. Mas a gente começou a fazer os testes de como a gente vai fazer a doação e tal. E eu tava no carro com a Vitória quando eu tava fora da caixinha rodando. Quando eu vi aquelas pessoas pegando aquilo que a gente separou com todo o cuidado, com todo o carinho, fez a triagem, fez a catalogação, eu me arrependi todinho, eu falei, eu quero chorar. Porque não tem preço. As pessoas na felicidade, tipo, caraca, é tudo novo, é pra mim. Tipo, quem E é algo tão trouxe? simples, É, né? Sabe o que Simples. eu acho muito surreal? É porque assim, a gente se programa. Vamos fazer essa ação. Ok. Só que a gente tá lidando com pessoas e cada pessoa tem uma maneira diferente. Então, é sempre uma surpresa pra gente, porque a gente imagina que, vai A ser gente assim. nunca sabe o que vai Quando, acontecer. quando chega na hora, é outra coisa. Porque as pessoas não estão esperando, né? Então, é uma coisa muito surreal. Eu gosto, acho interessante essa adrenalina. Tipo assim, O que vai o acontecer? que vai acontecer, né? Será que vai dar certo? Então é uma coisa muito legal, assim, pelo menos eu gosto. E eu acho que é o que move, né, a equipe também, né? É. É essa adrenalina, né? Vamos Aquela fazer. curiosidade, é. aquela. Nossa, chega a gente Dá um fica medo, numa né? expectativa. Dá um medo, né? tão Dá um grande. medinho assim, tipo, cara, como é que vai ser isso, Um né? pouquinho. Não, é incrível. Esse dia das roupas foi assim. O Marlon e a Gabi iam ficar responsáveis por esse quadro, porque eu e o Tarcísio tínhamos que Conhecer ver histórias, né? 4 histórias diferentes. Então, super corrido o dia. A gente deixou eles na praça.
E, cara, a gente nem virou a Não deu esquina. tempo. A gente não não deu deu tempo de virar a virou esquina. A gente só correu pro carro, vamos mais pra frente que eu preciso ver isso. Aí é drone subindo, é vocês correndo, aí a Gabi indo abordar o povo. Eu falei, meu Deus, Eu acho que tá durou. dando certo. Isso tudo Tá durou se uns 3 passando. minutos, sabia? Eu acho. Foi muito É, rápido. Mais ou isso menos foi isso. não foi mais Não de chegou a 5 5, minutos. Não não. foi acho. mais. É, não- Foi muito Aí, rápido, detalhe, né? Vocês logo. viram onde eu parei o carro? Eu parei o carro no meio da rua e Tu fiquei parou no meio parado. da rua? No meio da rua, eu fiquei Sério, parado. tinha gente, Ele tinha parou- carro Buzinando no e eu meio da rua. E ele tava assim, né? Porque ele parou e aqui que era a praça. Então ele dirigindo, ele passou por cima de mim. que eu não enxergava direito. Mas foi muito. incrível. Foi muito bom. Foi muito legal, cara, esse dia. Vitória, tu sabe lembrar quantas vezes você já ajudou alguém ou que você mesmo já foi ajudada? Consigo. Ajudar, eu acho que assim, como a gente teve uma vida muito dura, né? Uma infância muito dura, então eu lembro muito da parte de ser ajudada. Eu lembro muito, tipo, a gente não tinha roupa nova, né? Uhum. Não tinha. Não existia esse negócio de comprar algo. Não tinha. Então a gente ganhava muita roupa. Eu lembro muito disso, de roupa. Eu lembro muito de comida, que eu acho que o que pesa mais é a comida, né, no nosso dia a dia. Eu lembro, assim, de vezes, assim, da mamãe fazer a gente dormir, literalmente. Bora, minha filha, dorme. Dorme que passa. Dorme que passa. Tipo, a gente, todo Pô, mundo é, reclamando de fome, e aí ela falava assim, não, filha, te contar um segredo, mamãe vai te contar um segredo. Se tu dormir, vai passar a fome. Aí ela pegava, fazia a gente dormir, e eu lembro de uma vez que ela fez todo mundo dormir, e chegou um tio nosso com comida, cara. Nossa, a alegria de todo Acorda mundo. todo mundo. Todo mundo assim. A gente não precisa mais dormir, ó. A gente não precisa mais dormir. E mesmo com tudo isso, às vezes a mamãe ficava até chateada comigo, porque a mamãe selecionava, assim, das roupinhas que eu ganhava, qual era a mais novinha, né? A mais novinha. E aí ela escolhia assim, ah, essa daqui, minha filha, essa daqui é de sair, essa daqui é de ficar em casa, ela separava, né? Aí tinha toda uma separação, só que eu pegava a de sair e falava, mãe, eu vou dar pra fulana. Mano, a mamãe ficava uma arara. A mamãe ficava muito chateada. Ela falava assim, poxa, minha filha, por que tu tira do teu? Tu não tem que tirar do teu, entendeu? Tipo, porque a nossa vida era dura, então ela não queria que eu me abstesse, né, de algo que a gente tinha pra dar. Já né? tinha dificuldade de conseguir, Já né? não era Porque, muito... imagina ela como mãe, né? Viver essa situação toda, fazer os filhos dormirem pra passar fome e ainda, tipo, ver a gente tirando do nosso pra dar pros outros. E eram os três, assim, a gente separava coisa e doava. E a mamãe ficava, tipo, gente, vocês estão dando o quê que a gente nem tem? É tipo isso. Bate no princípio que a gente começou a conversa falando, né? Quando a gente nasce pra ajudar as pessoas, tem esse feeling, não adianta, mano. Tá aí, ó. Criança, não entendia nada e já ajudava as pessoas. Quando a gente nasce com esse propósito, que eu digo que assim, que até que é um dos propósitos da minha vida, que eu sei que eu vim pra esse mundo pra ajudar as pessoas, não tem quem faça. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente vai estar nesse meio. Que é aquilo que tu falou. Quando a gente doa, a gente recebe o dobro, o triplo, o quádruplo, porque tudo que vai volta 1000 vezes mais abençoado. Maior que serve do que o que é servido, né? Verdade. E eu lembro que teve uma época que a mamãe pegou e, tipo, eu vou parar de bater cabeça com essa criança. Dá o que tu quer dar, garota. E aí ela falava assim, eu comecei a dar, e toda vez que eu dava as roupas, chegava a roupa nova, né? É isso. Aí eu dava roupa, chegava a roupa. Ela falava, minha filha, quanto mais tu dá, mais tu recebe. E aí, tipo, isso foi lema pra vida inteira mesmo. Eu lembro que, como ele falou, teve um caso, eu lembrei agora, dela falando da infância, que eu estava numa festa acho que é Dia das Crianças, na comunidade onde eu morava. E só que assim, a minha mãe comprou o presente e ela esperou esse evento para ela me entregar esse presente junto com todo mundo. O restante dos brinquedos eram de doação. O meu é que a mamãe comprou. Uhum. E aí todo mundo foi lá recebendo seus presentes. E no final chegou uma criança, um garotinho lá, e só que já tinha acabado o presente. Ele e a mãe dele chegaram. Ele descalço, o menino tava descalço. Sem camisa, assim, aí chegou lá e, poxa, acabou o presente. Aí a mamãe olhou pra mim, a mamãe só fez olhar pra mim. Ela não falou nada, ela olhou pra mim. Aí eu falei, tu quer o presente? Aí eu dei o presente pra criança, a mamãe começou a chorar, né? Porque ela, tipo assim, eu criança, eu deveria ter uns 6 anos, ela disse que eu entendi
o recado dela, entendeu? A empatia. É uma tinha coisa ter, né? que vem na nossa vida mesmo, né? E hoje nós estamos parceiros brilhantes, né? Nada por Como é acaso. como é que o mundo gira, né? Nada por acaso. Nunca foi, né? Tudo na nossa vida é traçado já. Já tá escritinho o que a gente tem que fazer. Gabi, vamos lá. E você? Quantas vezes você já ajudou ou já foi ajudada, já teve esse... Lembro assim de um startzinho assim, né? Lembro desse dia. Eu acho que nunca na minha vida precisei de ajuda, realmente, mas sempre foi muito comum, muito desde a infância, ajudar as pessoas da maneira que a gente podia. Meu pai, ele é uma pessoa, acho que é a melhor pessoa que eu conheço. Ele é a pessoa mais bondosa. Eu até falo, você já é bondoso demais. As pessoas pisam nele pra ele ser bondoso. Eu fico, meu Deus. Mas, tipo, o que tiver, ele tira do dele pra dar pras pessoas. Ele não tá nem aí. Então, isso foi, a gente foi aprendendo com ele. E isso, então, a gente, desde criança, eu e minha irmã, a gente sempre juntava nossas roupas em determinado mês para doar, nossos brinquedos. A gente sempre teve muita sorte com isso, né? As únicas meninas da família, então nós éramos, né? E sempre tinha isso. Era Dia das Crianças, era Natal, juntava nossas roupas, nossos brinquedos para doar. E aí eu fui tendo mais esse feeling. Quando aconteceu, né, no teu bairro, lá no Educandos, foi uma coisa que despertou assim, meu Deus. Foi praticamente Precisa ir lá. praticamente do lado da minha casa. Ali era um bairro próximo, a gente mora próximo do outro. E eu falei, meu Deus, eu não sei como eu posso ajudar, mas eu tenho que ir lá. Eu não sabia, eu não era de igreja nem nada. Eu só vi que uma amiga tinha ido. Eu falei, tô indo pra ir. E aí, acho que eu passei o quê? Foi uma semana. Lá na Todo igreja. dia indo pra igreja, fazendo Eu nunca te triagem. vi lá, tá vendo? Pois A gente é, já a tava gente- junto lá, tá vendo? Todo dia fazendo triagem com as roupas que recebiam, fazendo a comida, sopa isso. para dar para as pessoas. Então, aquilo foi muito importante para mim, né? E aí eu tentava chamar todo mundo para ir também, ou de alguma maneira ajudar, pedir para familiares doarem roupa. Foi todo um mutirão também Sim. para levar. E as pessoas perderam muita coisa naquela noite, né? Foi Se não muitas, não tudo, né? tudo. Então, foi muito importante a gente perceber aquilo ali naquela hora. Eu acho que se os parceiros brilhantes estivessem, né, também Ativos. Mas eu acho que ainda não ativos. existia. Não, ainda não tinha, não tinha. Foi em Teriam 2018 sido- esse incêndio? Eu acho que foi 17, Por aí. 18, por 17, aí. 18. Eu lembro que eu tava no comecinho da faculdade. Eu também tava no começo da faculdade. E aí eu lembro que eu postei no Instagram que tinha tido um incêndio. E eu falei que eu me disponibilizava a ir buscar as doações pras pessoas. Contanto que dizia, mas menino, tu é doido de sair buscando. Aí eu falei, tem que ajudar de alguma forma. Eu cheguei a buscar, tipo, roupa na casa de alguns amigos que não moravam próximo pra levar pra triagem. Mas eu lembro que foi cerca de 2 semanas. Lá na quadra da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso. Que Macacão. era dividido por baias, assim, separando roupa, sapato, chegava eletrodoméstico, chegava colchão. A Bemol, eu lembro que a Bemol deu colchão pra todo mundo O que tinha Bemol perdido. fez o nome naquele. Olha, arrepio. Verdade, a Bemol. Foram caminhões e caminhões de doações Cara, pra... De colchão, né? Foi tudo. Tipo, não só não esse episódio, mas o ajudar a pessoa independente de... Ajudar as pessoas, independente do acontecimento, que não vamos deixar bem claro, que nós não devemos ajudar somente quando há alguma tragédia ou há algum caos instalado. A gente Com tem que certeza. ajudar, ter a cultura do bem no nosso dia a dia. Não necessariamente que a gente possa doar recurso. Eu sei que nem todo dia tem algum recurso pra dar. Mas, por exemplo, eu vejo que o Marlon tá mal, vou lá, e aí, meu amigo, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, mas a gente sente que a pessoa não tá bem. Ou tipo, ver que Ajudar não é só dar algo, não né? é só dar algo, é ser ouvinte, é dar um abraço, é dar um aperto de mão, é falar, tá tudo bem? Ajudar da forma que você pode naquele momento. Então, acho bom deixar claro que não devemos ter a cultura de doar, não somente em casos de calamidade, de tragédias, enfim, mas ter a cultura de doar no nosso dia a dia, desde que seja seu conhecimento, seu tempo, seu gesto e por aí vai. É praticar empatia, né? Prática Diariamente, né? Como tu falou, não é só questão de coisas materiais, mas também sentimentais, principalmente. A gente sabe que ultimamente, nos últimos anos, a gente tem sofrido muito a nossa sociedade com doenças, assim, não digo doenças, mas com problemas sentimentais. As pessoas têm, né, problemas sentimentais e isso é sério, né? Isso acarreta. Então, assim, se a gente conseguir entender e ter empatia pela outra pessoa, um abraço
às vezes é a solução. Às vezes a Sim. pessoa precisa só de um abraço durante um dia. Cara, Já muda. Já teve muito isso, assim, tipo, num dia péssimo eu recebi um abraço e, tipo, Que- aquele abraço me colocou lá em cima. É Tudo que eu isso. precisava. Cara, e qual foi a história que mais mexeu com vocês? Tu já falou, né? Sim, da Ednelza. Eu vou pegar esse mesmo gancho. Da Ednelza, né? Pra mim também foi a da Dona Ednelza. Teve a do Paulo também. Mas assim, o da Dona Ednelza foi o que mais mexeu comigo. Por quê? Era uma senhora de 50 e poucos anos. Que ela teve meningite bacteriana. Ficou internada um bom tempo no hospital. E o que me cativou nessa história foi o sorriso dela. Quando a gente foi fazer a entrevista pra história, pra buscar a necessidade dela, tipo, como é que ela poderia ser ajudada, essa senhora, ela tinha um sorriso, não era nem de orelha, mano, era de cabeça a cabeça aqui, ó. Toda hora sorrindo, ela contava a história dela sorrindo. Ela não se lamentava por nada. Por nada. Ela só era grata por estar viva. Em nenhum momento ela se lamentou por aquilo que aconteceu com ela. Em nenhum momento. Ela estava sempre sorrindo. E o que mais me cativou também nessa história é que a gente foi visitar o bairro, né? Lá no Era um- Piraquequara. É um bairro, a rua dela era todo mundo humilde, muito humilde. E ela contou uma história que, tipo, as pessoas do bairro dela acham que ela tem dinheiro só porque ela recebe as doações, né? A casinha dela é de alvenaria, mas assim, é uma coisa que, tipo, ela. Todo mundo ali precisa, entendeu? E Exatamente. imagine pra uma pessoa achar que a outra, porque tem. Não é nem o mínimo de conforto, porque não tinha Não ali, né? tinha. Não tinha qualidade de vida. E os outros acharem que ela já tem muito, então imagine como é os outros ali, como vivem os Como outros. vivem os outros. E pegou demais. Você me Contanto pegou que essa muito. história. Aqui não aparece nas câmeras, tá, gente? Mas eu choro. Toda história choro. tu Toda chora. história. Chora. Essa tu chorou mais, né? A diferença é que essa chorou essa mais. foi uma das que eu mais chorei. E aí, depois que termina a ação, aí a gente vem dirigindo, a gente vem bem assim, ó. Nem besta. rindo pro vento. Contanto que a foto do meu papel de parede do notebook é eu e a Dona Ednelza. Aqui um takezinho que a gente tem, um olhando pro outro, assim. Foi uma das que mais me chamou a atenção. E a do Paulo. Que a do Paulo foi uma coisa, assim, bem louca como aconteceu, né? Porque, assim, o Paulo já tinha falado com o Paulo uma vez antes da gente realmente, quando a gente foi ajudar ele, eu já tinha falado com ele, já tinha passado certo feeling da história. E aí, do nada, foi quando a gente tava no carro, eu, você e Gabi. Que eu falei, Marlon, para o carro. Como é que eu falei contigo? Marlon, encosta que eu vou falar com ele. Encosta. Aí foi literalmente ali, que parece que deu um cutuque assim, tipo, fala de novo. Aí eu fui lá, falei com ele, gravei a história, a gente passamos e tal. Aí foi a loucura que foi o Paulo, né? Aí viralizou, 500 mil de visualizações, vindo da ajuda de todo mundo. Que a gente conseguiu. O Paulo, pra quem não sabe, o Paulo teve paralisia cerebral quando criança, mas ele não teve com isso que ele se perdesse na vida. Ele não se lamentava por causa disso. Ele lutava todos os dias pra levar o sustento pra família dele, luta até hoje, vendendo din-din. Só que nesse dia que eu encontrei o Paulo, ele tava vendendo trufa. E eu perguntei, mas por que tu estás vendendo trufa? Então ele falou, porque a minha geladeira queimou e a alternativa para eu não vender nada, eu tô vendendo trufa. Aí foi quando deu estalo, né? teve uma mobilização, vamos conseguir a geladeira pro Paulo. Em resumo, a gente conseguiu a geladeira, a freezer, bebedouro, liquidificador, material do din-din, uma caixa nova pra ele vender din-din, roupa. A gente foi pro shopping, comprou sapatos novos, porque como é uma pessoa deficiente, dificuldade de locomoção, calça para que esteja mais protegido caso venha eventos de correr, cair, como já aconteceu. Então foi uma loucura. E aí nós entramos em parceria com outro perfil também que faz o bem, que é o Só Notícia Boa, através do perfil Só Vaquinha Boa. Nós abrimos uma vaquinha nacional para ele, as pessoas conheceram a história do Paulo nacionalmente e ajudaram através dessa vaquinha. E o Paulo também recebeu uma doação de cerca de quase 12 mil reais, foi 11 mil e pouquinho. Então, a história da Dona Ednelza me mexeu muito com o meu sentimento pela alegria dela, e a história do Paulo me mexeu muito pelo guerreiro que ele é. Porque ele não desistiu da vida dele. Paulo tem esposa, tem filhos, vive a vida dele, e ele luta todos os dias, não se lamentando pelo que ele já passou, mas sim porque ele tem a construir. Então, essas duas histórias foram as que mais me pegaram, assim. A que me marcou mais foi a do Paulo, também. Porque ali eu percebi que quando as pessoas querem se mobilizar, elas se mobilizam. Sim. Entendeu? E ali no Paulo sei lá, foi muito rápido que aconteceu as coisas. Até a forma que a gente abordou, que o Tarcísio abordou ele assim,
foi meio que despretensiosamente, entre aspas, porque nós não passamos ali atrás do Paulo. A gente estava a caminho do escritório Isso. e ele estava no caminho. E aí foi quando ele mandou parar. E foi, eu acho lembro assim, até que hoje. foi tipo numa quinta ou numa sexta-feira. Eu só sei que assim, ó. Foi na quinta-feira. Foi na E quinta tudo isso aconteceu em 3 dias, assim, de ver a história do Paulo, de correr atrás das doações, Isso. de conseguir muitas doações também, e de viralizar também. O tempo foi o seguinte, a gente encontrou com ele na quinta tarde, porque era na sexta, que era sexta-feira santa, se não me engano. E era feriado. Que era feriado. E a Verdade. gente, como é que a gente vai conseguir as coisas pro Paulo que no outro dia era feriado? Resumo da noite. Lá estava eu, batendo na porta da Bemol, 9h58 da noite, o shopping fechando, que era a única loja que a gente sabe que a gente consegue retirar na distribuidora no outro dia. Se houver outras, a gente aceita sugestões. Mas eu lá, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de uma geladeira, e todo mundo mobilizando, era doação chegando, e pelo amor de Deus, acabou que não conseguimos na quinta-feira, aí lançamos a história na sexta, chegou doação, aí no domingo acho que a gente fechou a história, né, entregou Foi. pra ele geladeira, e o restante das coisas, mas depois a gente deu rancho pra ele, deu proteína, aí levou bebedouro, levou liquidificador, mas foi, a história do Paulo, assim, foi uma mistura de êxtase pelo guerreiro que ele é, mas de loucura de como a gente conseguiu as coisas tão rápido. Tão rápido. Graças às doações, né? Graças às doações. E a ajuda dos mantenedores É também. isso, mano. Porque pra quem não sabe, nós temos doadores e mantenedores, mas vamos já falar sobre isso. Cara, eu entrei depois de tudo isso ter acontecido, né? Então, mas a história do Paulo é muito linda, muito linda, muito linda. Eu que vi de fora, eu achei muito linda. Porque, tipo, cara, tinha tudo pra não fazer nada. E mesmo com tudo, ele fez. Exatamente. Mas como eu não acompanhei de perto, então eu vou falar uma que eu acompanhei de perto. Vamos chorar. Cara, eu acho que a que mais mexeu comigo foi do Alcinei. Pela meu Deus. idade. Eu sabia que tu ia falar. Eu sabia que tu ia falar. essa. Esquecido da nossa ideia, gente. Então, rebobina. Eu tenho 3 que mexeram comigo. Assisto todas, eu chorei. É. Cara, mas do Alcinei, assim, mexeu muito, porque se fala, assim, Já quero chorar. de um rapaz que teve a vida mudada da noite pro dia. E jovem, né? Muito jovem, Jovem. tipo, na nossa faixa etária de idade, tipo, deu um nozinho na garganta. No entanto que eu, no dia de entregar as doações dele, né, fui falar, chega minha voz entalou hoje. Porque eles eram do interior, do interior, do interior. E do nada, ele começou a paralisar as pernas, começou a inchar e teve que veio pra cá, descobriu que tinha leucemia. Nossa! Tipo, uma carreta passou por cima dele. Detalhe, ele é casado e tem 3 filhos. Então, cara, uma pessoa dessa que não é só ele, né? E, tipo, também se pensa muito na questão de escolher uma pessoa demais, assim, pra te passar o resto da tua vida junto. Se fala muito disso. Uhum. Do realmente, né? O amor da nossa vida. Isso, do companheirismo. Né? Porque, cara, mesmo sendo o mínimo, não é obrigação, né? Se a esposa dele quisesse deixar, deixava, tipo. Entendeu? Uhum. Então, acho que pega muito pelo fato dele ser novo e muito pelo fato de tu ter uma escolha, tipo assim, de uma pessoa top pra te passar pro resto da vida junto, né? Tipo, eu e o Marlon, a gente entende mais porque somos casados. Não um com o outro. Eu ia ter que vai dar confusão isso aí. Mas, Nem entra em casa hoje, hein? Deixa eu beber aqui. Que história é essa? Já pensou? Mas, assim, o fato de tu ter alguém ali pra te dar a mão, te ajudar nos momentos difíceis. Tipo, a esposa dele carregava ele no colo. Nossa, imagina. O certo é o oposto, né? Tipo, o homem carregar ela como E além dos princesa. filhos também, né? Tem a responsabilidade Dos de ter que filhos. cuidar das crianças. 3 entendeu? filhos. Todas 3 crianças. crianças. Todas crianças. Todos crianças. bem criancinha O mesmo. mais velho tinha 7 anos. Tem 7 Então, anos. foi uma história assim que... Nossa. No entanto, que no dia que a gente foi conhecer ele, a gente chegou e ficou assim, ó. Essa Assim, roubou nossa energia total. da Alcinei foi que mais pegou no meu psicólogo e pegou mais muito no meu sentimental. Porque o Alcinei, ele tem 27 anos. Eu me vi no lugar do Alcinei na situação que ele tava passando. E é de uma história diferente, porque diferente do que a gente costuma ajudar pontualmente as pessoas, que é sempre o nosso objetivo, dar vara para a pessoa pescar, mas do Alcinei a gente conseguia
melhorar um pouco a qualidade de vida dele, mas a gente não conseguia fazer nada mais além disso. Porque tudo dependia do tratamento. Sim. Da leucemia e da neuropatia periférica que ele tinha, que é quando ele perde o movimento das pernas. Mas ele tá em tratamento, mas foi uma semana assim que eu fiquei abalado. Eu chorava sozinho. Quando a gente voltou, Pesado demais. eu já quero chorar de novo. Foi uma coisa que não, que a doença em si ela já é muito avassaladora, né? Mas foi quando eu me vi ali no lugar dele. Porque eu tenho 25 anos, a minha diferença de idade minha pra ele é 2 anos. Acho que o mais próximo que eu tenho dele, da gente aqui é eu e o Marco que já passou um pouquinho, né? Mas Só um pouquinho. quando eu me vi, Mas estamos na mesma faixa etária. quando eu vi a situação dele diferente, de formas diferentes do que eu era acostumado a ver por causa da profissão, de tipo assim, como é que a gente vai ajudar o Alcinei no mais? Se a gente consegue dar cadeira de rodas, dar colchão, contanto a gente recebeu doação de sofá, inclusive de um mantenedor nosso, da Univision. Doamos roupas, fizemos tudo para melhorar não só a qualidade de vida dele, mas também da família. Mas o a mais que é o tratamento, tudo depende da resposta do tratamento dele e da dedicação dele no tratamento. E uma coisa que a gente falou, eu e a Vitória, pra ele não desistir. Porque a partir do momento que ele tinha uma esposa do lado que batalhava junto com ele, que ele não era pra nunca desistir. Porque é como ela mesma falou, que ela era um anjo enviado por Deus pra cuidar do Alcinei. Então, nessa história aí, eu tinha esquecido realmente da história do Alcinei. A voz tá... Realmente, é. Muito. Eu fui 2 vezes lá, vocês foram mais vezes. Mas na primeira vez que eu fui, naquela primeira casa, acho que Cidade de Deus, né? Ainda. Cidade de Deus. Ali teve um momento que eu tava com um dos filhos dele no colo. E vocês estavam conversando com a esposa dele, né? Aí teve uma hora que eu tive que sair do quarto, pô. Eu tive que sair do quarto porque eu não ia conseguir ficar lá, entendeu? Era a gente Nossa, conversando assim, com ela e... ela falando o quanto que ela ama ele, e, tipo, tudo que ela faz por ele, por que que ela não desistiu, por E que a que ela gente- não abriu mão. E a gente nota que a pessoa fica cansada. Ela tá Ela tava- deixou a vida dela. psicologicamente cansada, né? Por todo esse estresse, né? Que vem acontecendo na vida dela, né? Então, assim, não é só a pessoa que tá passando por esse problema. Os familiares que estão ali também são pessoas que precisam de ajuda, né? Os familiares também, porque eles passam por toda essa situação, né? Diariamente, né? Então a gente também tem esse cuidado, não só com o Alcinei, no caso, como também com a família dele, que Com a nós família. conseguimos até roupas, né, pros filhos, né? Por isso que a gente é o que é hoje. Que a gente não proporciona ajuda não somente para quem tá precisando, mas também a gente busca entender a história da pessoa. Por isso que nosso objetivo é transformar histórias. Que é de quem a gente ajuda, com quem a gente vai buscar ajuda, Que tipo de ajuda que nós tipo de damos? ajuda nós vamos oferecer. Porque a gente não só busca, não, a gente busca a história, vocês sabem. A gente senta, a gente fala, e aí galera, o que a gente vai poder fazer para essa pessoa? Como que a gente vai ajudar? Que, querendo ou não, nós somos uma comissão que a gente pode mudar a vida de alguém e a gente faz isso. Então, além do que da gente buscar histórias, a gente estuda a história da pessoa para ver a melhor forma do que a gente, que tá no nosso alcance de poder ajudar. Porque, como todo mundo sabe, a gente depende de doação das pessoas. E nem sempre nós recebemos as doações que a gente quer para ajudar alguém. Então, por isso dói. É importante. Aproveitando Por esse favor. gancho aí, Aproveitando esse gancho, Qual- Vamos doar. qual pode doar, viu? Pode doar. é a dificuldade que Pode vocês doar. acham que assim, que a gente sofre mais? Qual é a dificuldade que a gente tem hoje em dia, assim? É ter a cultura de doar instalada na população. As pessoas, elas doam, como a gente até conversou, mas em situação de emergência, tipo, onde o caos está tudo instalado, o caos está instalado, Tragédia a mesmo. tragédia, a dificuldade está ali, e aí as pessoas se mobilizam. Pô, eu vou ajudar. O pessoal é acostumado a apagar incêndio, né? Não Isso, ajudar no básico, no Isso. mínimo, de tipo assim, tu chegar numa casa e ver que a despensa tá vazia e tu, não, peraí rapidinho, vai lá, compra um rancho e volta. Tipo, eu já fiz isso uma vez e, cara, às vezes, que nem na questão do Alcinei, né? O Alcinei, com todo o problema dele, ele ficou mais emocionado quando ele viu a comida. Exatamente. A gente deu cadeira de rodas pra ele, cadeira de banho, assim, tudo pra ele ter a amparagem completa pra ele seguir corretinho no tratamento dele. Mas quando a gente chegou com cestas básicas e com proteína, foi a felicidade dele. Sim.
A felicidade dele foi ter recebendo comida por ele poder almoçar, poder jantar naquele dia, Os poder filhos dele. pros poderem- filhos dele. E, tipo, quando a gente tava conversando assim, a gente tava indo, eles já estavam, tipo, descongelando o frango pra preparar, sabe? Era aquilo que eles tinham, né? Era aquilo que eles tinham naquele momento. Querendo ou não, o Alcenei ali, com toda a dificuldade dele, ele não tava só pensando nele. Ele, na verdade, acho que nem tava pensando nele, né? Tá Acho que pensando só nos filhos. dos filhos. E na Tanto ele esposa. quanto a esposa pensavam nos filhos. Quando você tem filhos, eu acho que o Marlon pode, né? Falar O melhor. Marlon é o único que pode falar. Realmente, quando tem filhos, a gente muda totalmente a nossa É a concepção. prioridade. Então, eu acho que pra ele foi tão importante a comida porque talvez eu não tivesse o que dar pros filhos comerem naquele dia, naquela noite. Então, isso é muito importante, realmente. É, eu lembrei agora de uma história, tu falou de filho, e do churrasquinho. Da Adriana. Tu lembra quando a gente foi a primeira vez lá? Já tava escurecendo, né? E nós chegamos lá e tem crianças, assim, tem inclusive uma da idade da minha filha, né? E aquilo ali me pegou muito. Aquilo ali, eu voltei pra casa, aí, sabe quando tu quer chegar em casa só pra te abraçar teu filho, entendeu? E eu coloquei assim, Não poxa, sei. a minha filha tem essa idade e olha que a situação, né, dessa família, dessa Eu criança, inocente, não sabe o que tá passando, né? Sim. Mas é complicado, assim, é uma coisa que a gente cresce muito psicologicamente como ser humano e a gente aprende muito. A gente se coloca muito no lugar dos outros. E isso me pegou muito. Essa história eu lembrei agora. Me pegou muito porque eu vi aquela criança da idade da minha filha passando aquela necessidade, entendeu? É. Sim. Quando a gente chegou lá com a Adriana, a primeira vez que a gente foi fazer visita com ela, o esposo tava no quintal da casa, queimando fio pra tirar o cobre de dentro, pra ele vender, Poder pra vender. eles terem o que jantar. E naquele dia eu perguntei, o que vocês comeram hoje? Aí ela falou, eu tinha um ovo e fritei e dei para os meus filhos. Eram 7 filhos. Meu um ovo para Deus. 7 filhos. E tava lá o ovo e ela falou, eu tô fazendo aqui um caldo. Tinha um caldo, tipo numa panela de pressão, né? Que Isso, tinha. era um caldo de feijão, mas assim. Aí Não eu falei, tinha posso ver? Aí ela falou, pode, eu abri a panela. Era literalmente água com cor e pouquinhos grãos de feijão. Não tinha, tipo assim, não era 1 quilo de feijão que estava sendo feito. Era um pouquinho de feijão no caldo com cor, um caldo com sal, provavelmente. E sem verdura, sem proteína, sem nada. É aquilo na hora, cesta básica, o frango, não sei o que, a gente deu pra eles naquele Caixa dia. de frango. É. E aí, sabe o que eu me coloco assim, eu fico pensando muito? Quantas pessoas não estão passando por isso agora, nesse momento? Exatamente. Tipo Enquanto assim, a gente tá aqui, tem gente É, passando por eu- isso. eu consegui almoçar. Beleza, graças a Deus conseguimos almoçar. Mas e aí, a gente vai jantar o quê? Quantas pessoas não estão passando por isso, né? Por isso que é importante as doações, né? Isso. Porque muita gente está precisando. Muita gente diariamente está precisando de ajuda. Diariamente. Falando sobre isso, então hoje a nossa principal dificuldade para ajudar alguém é a questão das pessoas se mobilizarem junto com a gente e doarem. Por Entrar quê? na nossa causa. Abraçar as nossas causas, abraçar as nossas histórias, porque a sua doação com a gente aplica para fazer totalmente o bem. Por isso que nós somos os honestos e transparentes, porque todo recurso que chega em nossa conta, a cada saída, nem que a gente compre uma água para ajudar alguém, vai ter lá no extrato bancário menos R$2, que é uma água, e vai estar lá a nota fiscal ou o recibo daquela compra. Isso tudo é divulgado, né? Isso Tudo tudo é é divulgado e é divulgado. aberto para quem quiser ter acesso, tá? Pra Livre quem para quiser ver. Então, por isso que a gente precisa de você, meu amigo, que ainda não é um doador, que a gente precisa de você para conseguir realizar as boas ações. A boa vontade, inclusive, as ações a gente já faz. A boa vontade de fazer as ações a gente já tem. Só que a gente precisa do recurso de vocês para que a gente consiga ajudar cada vez mais as pessoas e levar oportunidades para aqueles que mais precisam. E hoje a nossa principal dificuldade é receber recurso para conseguir ajudar as pessoas. Pá, mas por que vocês pedem recurso? Não, se a gente abre uma campanha, uma história e você tem um item que consegue doar, nós também recebemos, nós também vamos buscar, desde que esteja em bom estado de uso. Sim. Da mesma forma que, por que vocês pedem recurso? A gente pede recurso hoje pra gente ser assertivo na doação para aquela pessoa. Porque é tudo como a gente falou. Quando a gente vai conhecer uma história, eu tô precisando de uma cadeira de rodas. Mas às vezes é uma cadeira de rodas com uma cadeira de banho, com uma cesta básica, com uma caixa de frango. Então,
com vocês doando recurso, a gente consegue comprar cadeira de rodas, a cadeira de banho, a cesta básica, a caixa de frango. E tudo isso, como eu vou saber que vocês realmente compraram? No espelho que a gente bota no Instagram, no nosso site, onde a gente bota o extrato bancário. Se você fez o Pix, vai estar lá o nome Pix de Marlon, ele doou R$100. Vai estar lá, saída de uma caixa de frango no valor de 130. Mas eu doei 100, mas por que saiu 130? Porque outra pessoa também inteirou para complementar aquela compra. Então, tudo que você doa, você pode ter certeza que vai ser tudo direcionado para boas ações, através do extrato bancário com recibo ou nota fiscal correspondente a cada saída. No final de cada ação, a gente faz a transparência, divulga a transparência. Nas redes E sociais. também, no final do ano, na verdade, não no final do ano, no início de cada ano, a gente Faz o divulga a compilado, transparência de todo o ano anterior. Mesma coisa, com os acessos às notas fiscais, ao espelho bancário. Então isso eu tenho certeza que isso é muito importante até para passar uma credibilidade do que a gente faz e uma segurança para quem está fazendo a doação Isso. também, né? Pra gente ter a certeza que, pra você que fez a doação, ter a certeza de que realmente seu dinheiro está sendo utilizado para fazer o bem. Que a gente sabe que tem muitas pessoas que aproveitam as oportunidades para usufruir de outras formas, mas aqui não. Aqui literalmente, e podem ter certeza que o dinheiro que vocês dão é 100% destinado para fazer o bem. E a manutenção da equipe, como é que é feita? Como é que vocês vão fazer essas ações? Como é que é o transporte de vocês? Por isso que nós temos a diferença de doador e mantenedor. O doador, inclusive por R$10 por mês, você consegue ser um doador mensalista e deixar a gente preparado para sempre em casos de situações como as histórias que aparecem rotineiramente, diariamente nos nossos dias, que nossa meta é ajudar pelo menos uma pessoa por dia ou mais. Vai depender tudo da ajuda de vocês, mas dos nossos mantenedores também. Os mantenedores, eles que fazem literalmente a manutenção da equipe e dos gastos da associação. Então, se você que é empresário, se você tem uma empresa, se você, pessoa física, quer ser um mantenedor para ajudar não só a transformar histórias, mas na equipe, você também pode ajudar dessa forma. Por isso que nós temos essa divisão de doador e mantenedor. O doador, o dinheiro de doação vai somente para fazer as boas ações e o dinheiro de mantenedor vai só para fazer a manutenção da equipe. Água, transporte, luz, água, que óbvio a gente precisa para fazer durante as ações, mas a maior parte do dinheiro é sempre para fazer as boas ações. Tá? Inclusive, de mantenedor, hoje em dia, é uma deficiência que a gente está tendo, né? E as contas são separadas, né? Nós temos contas separadas de doador e para mantenedor, para não ter essa confusão. Para não ter a confusão de misturar tá dinheiro. tirando dinheiro, não existe Exatamente. isso. É tudo Então, muito transparente. Não tem como, um exemplo, nós daqui precisamos ir em tal lugar e vamos precisar pegar um Uber. Se não tiver nada na conta de mantenedor, não vai ter como a gente ir, porque a gente não pode mexer na de conta de doação. doação. Exatamente. Doação é doação, mantenedor é mantenedor. É isso mesmo. E aproveita, o Tarcísio, para vocês, para falar, a gente, né? Para que, assim, quem quiser conhecer, que ainda tá na dúvida como é que funciona, apesar da gente já estar falando, mas assim, é interessante também a pessoa ver acontecer. E aí... Quiser acompanhar a gente E isso, um nas dia. redes sociais, tá lá, tá tudo lá. As nossas histórias, quando a gente inicia, quando a gente finaliza uma história, como funciona a história. Inclusive tem até um link para você acessar e conhecer um pouco mais através do nosso site e até passar a ser mantenedor ou doador. Isso. É muito fácil, é bem explicativo e hoje em dia é só entrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Todas as histórias estão lá, as que estão em andamento também estão lá. E vocês vão conseguir entender como funcionam os parceiros brilhantes de verdade. Que a gente é como se fosse bem autoexplicativo. Tudo que a gente faz, tá tudo lá. Nossas ações, nossas histórias. Inclusive, quando a gente está em reunião de planejamento, vocês vão saber que a gente está em reunião de planejamento, que a gente posta lá que está se reunindo para fazer uma nova ação, tem um novo projeto em mente. Apesar de que às vezes a gente tá no carro e do nada rolou uma reunião de planejamento. É isso, tá? Tipo, tive uma ideia que a gente pode fazer isso. Marlon, a gente pode pegar isso e fazer isso. Então, essas coisas vocês não vão conseguir ver pelo Instagram. Mas lá tem um nickzinho, principalmente no Instagram, que você vai lá, seja um doador mensalista, seja você um mantenedor. É seguro, simples e fácil. Por quê? Por que eu digo que é seguro? Porque nós temos uma plataforma de doações, que é o Rizu. Lá você pode cadastrar seu cartão de crédito e fazer as suas doações por lá de forma automática pelo cartão. Mas o Pix a gente abre quando a gente faz campanhas.
que nós sabemos que é muito mais fácil a doação pelo Pix. Ou seja, eu sou doador mensalista. Eu não consigo doar pelo Pix? Consegue. Se você já doa mensalmente para que a gente deixa a gente preparado para fazer boas ações, mas tem uma ação específica que você quer doar um pouco mais, você consegue doar através do Pix. Que todo o dinheiro da conta todo o dinheiro que vem de doador mensalista e do Pix vai tudo para a conta de doação. Porque nós temos duas contas separadas, como a Gabi falou. A conta de doador e a conta de mantenedor. A conta de mantenedor as nossas despesas fixas ou variáveis que nós temos com a associação é paga pelos mantenedores. Que hoje a gente está um pouquinho de déficit. A gente precisa de mais mantenedores para apoiar a gente. Seja empresa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Independente da origem. Então, tenham em mente que dinheiros de manutenção da associação e dinheiros para fazer boas ações, eles não se misturam. Nós temos duas contas separadas. Por isso que eu digo e reafirmo, nós somos honestos e transparentes. Vocês conseguem identificar isso através das nossas redes sociais e do nosso site, tá? E aí, gente? Eu ia falar de alguma coisa que eu esqueci agora. Eu acho que esse ponto aí é muito importante ser falado, entendeu? Mas é isso, é convidar as pessoas para se tornarem doadores, porque é isso, gente, Conhecer nossa história. Conheça a nas nossa redes história. Se sociais. tiver na dúvida, entre nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão tirar as poucas dúvidas que ainda restaram. E outra coisa, assim, vale muito a pena doar, vale muito a pena ajudar as pessoas. Você vai crescer como ser humano e você vai se sentir bem. A gente fala isso por experiência própria, né? Diariamente a gente está passando por isso, ajudando as pessoas. É muito bom ver, mesmo que seja algo pontual, que não mude totalmente a vida da pessoa, mas a mínima ajuda que a gente possa fazer já muda a nossa vida. E vem em dobro, né? As boas ações fazem com que a nossa vida mude para melhor, né? É o famoso ditado, faça o bem sem olhar a quem. E quando a gente faz o bem, vocês podem ter certeza que volta 2, 3, 50 vezes mais. Com certeza. Porque quando a gente faz o bem, a gente tá fazendo bem pra uma pessoa, tá fazendo bem pra gente, porque a gente fica feliz em poder ter ajudado, independente da forma uma pessoa. E o universo conspira ao seu favor, que vai te dar uma ajuda, independente do que esteja precisando. Às vezes a gente tá tão brocochô, assim, num dia, vê uma situação que você consegue abordar, dar um tipo de ajuda e você fica, poxa, poderia ter feito nada hoje, mas eu ajudei aquela pessoa dando um aperto de mão porque eu vi que ela precisa. Ou então eu só sentei do lado dela e conversei. Ajudei uma senhora a atravessar a rua. Ajudei uma senhora a atravessar Ouvi a a minha rua. amiga falando do ex dela sem parar. Mas é isso. Toda ajuda é válida. Toda né? ajuda é válida. Toda ajuda é ajuda. A importância de doar. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância de doar, uma história que aconteceu comigo mesmo e com a minha mãe. Teve uma época da nossa vida que a gente não estava muito bem financeiramente. Acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Meu pai tinha saído do trabalho, minha mãe também. E a gente estava com recursos ali bem limitados. E eu acho que nessa noite a minha mãe tinha, acho que era R$15, lembro bem. E aí ela foi comprar, sei lá, conserva ou batata para fazer para jantar. E aí tem o supermercado perto da minha casa, a gente foi lá. E na frente do supermercado tinha uma criancinha com a mãe. E ela pegou o dinheiro, acho que era uns R$15, pegou metade do dinheiro ali, deu para essa senhora e para a filha comprarem também o que tinha. Ficou pensando, meu Deus, o que é que eu vou comprar para minha filha? Ela estava desesperada, mas ao mesmo tempo ela deu. E foi totalmente ali de coração. E é muito louco, tem gente que acha que é mentira. Não é, eu estava lá, não é mentira. Ela falou, então vou comprar tipo só batata e sei lá, vou fazer alguma coisinha para minhas filhas, né? E a gente foi, e quando ela pegou a batata no supermercado, que ela tirou, tinha R$50. Caramba! Aí ela fica tipo, cara, não acredito. Eu fiquei, mãe? E tava lá, e eu fiquei, caramba, não acredito. Pequenos milagres da vida, E eu fiquei, caramba, ela ficou, meu Deus. Aí ela pegou e já comprou um monte de comida pra gente, obviamente. Comprou ali pra semana toda, naquele tempo, R$50. Era dinheiro. Era dinheiro. E R$50 é muito dinheiro até hoje, tá? Não, R$50 agora é R$20, né? Porque R$20 agora é R$10, R$10 é R$2. É teve isso. essa mudança. Não vale muito mais. Mas foi uma coisa ali que foi, meu Deus, a gente entende que não é ali, ela tava fazendo isso pra alimentar o ego dela de que é uma boa pessoa, ou porque, vou fazer isso. Não, ela fez de coração, porque ela sabia que tinha pessoas ali que estavam passando pela mesma situação que ela, até pior, na verdade.
E de alguma forma o universo, Deus, assim, como vocês quiserem ver, voltou isso pra gente, Conspira entendeu? a favor. Conspira a favor. Então, tipo, eu acredito muito nisso, na energia, no karma. Se você faz coisas ruins vão voltar pra você. Se você faz coisas boas vão voltar pra você. Lei da semeadura, né? Tudo Exatamente. que planta se colhe. Se colhe. Então, é muito interessante a gente ver isso. Ok, não tá ajudando os parceiros, mas aquela mensagem mesmo que vocês falaram, não sei, ajudar a atravessar de alguma maneira. Aquele teu amigo que tu vê que não tá legal, manda uma mensagem pra ele, Dizer que conversa com ama. ele. Exatamente. Eu acho que é justamente isso, assim, hoje eu não tenho condições de ser doador dos parceiros brilhantes, mas ajude alguém de alguma maneira, seu alguma vizinho lá, forma. às vezes o teu vizinho tá precisando de ajuda, Exatamente. vai lá, dá um Do quilo teu de lado, arroz, né? Então é isso, assim, claro, nós xícara somos de uma açúcar. associação, ok, mas se não puder ajudar diretamente os parceiros brilhantes a fazer as histórias, ajude quem tá próximo de você, ajude algum familiar. Sempre tem alguém precisando, gente. E isso faz bem. É o que a gente bate muito na tecla. É isso. E isso faz bem pra gente mesmo. A coisa mais importante que a gente quer que entre na cabeça das pessoas, é claro, seja um parceiro brilhante. Nos ajudem a continuar ajudando as pessoas. Mas que vocês incentivem e propaguem a cultura de fazer o bem. Isso. Isso é muito importante. Porque quanto mais pessoas verem e fizerem o bem, maior benefício nós podemos levar para aqueles que estão precisando. Então, nós somos o braço que vocês estão dando a força para ajudar as pessoas. Então, por favor, disseminem a cultura do bem. Vamos sempre ajudar as pessoas, independente da forma, com recurso, com aperto de mão, com abraço, ajudar a senhorinha a atravessar a rua, porque é literalmente como diz o ditado, fazer o bem sem olhar quem. Podem ter certeza que o bem que a gente faz volta pra gente de inúmeras formas e cada vez maior. Com certeza. Pra fechar, qual é o teu recado, Vitória? É meu? Já deu o meu aqui. O Tarcísio já falou dele. Nossa, eu acho que... Cara, eu acho que a melhor mensagem de todas é que tudo passa. É que seja possível. Brincadeira. Não, sem brincadeira. Eu na Bíblia, né, tem várias passagens que falam isso e eu acredito muito, muito nisso. Que tudo passa, tudo que a gente planta chorando, a gente vai colher sorrindo. Independente da situação que se tá passando hoje, tem que ter muita fé, porque a gente nunca sabe quando na nossa vida vai dar uma virada de chave, né? É isso. E é isso. Gabi. E sempre manter um sorriso no rosto, olha. Sempre, independente de tudo, a gente tá lá, um caco, mas tá lá. Sorrindo. Não sei, eu acho que a nossa energia ela abre portas. Esse do sorriso, vocês falaram. Se a gente tá com uma energia ruim e tal, talvez nosso dia fique realmente pior. Então, Verdade. tentar ver de uma nova perspectiva as coisas que acontecem na nossa vida. Sempre vai ter alguém, acho que, numa situação pior do que a gente. A nossa situação não é ruim, entendeu? A gente tem que saber ver o copo meio cheio, não meio vazio. Né? Sempre o copo meio cheio. Gostou, né? Então, exatamente. Então, acho que isso é importante, né? Ter essa visão e que as coisas em algum momento vão melhorar. Em algum momento, né, Marlon? É, E tu, Marlon? exatamente. É isso, gente. Ajudar as pessoas. Sempre tem que ajudar. A gente pede assim que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho, seguindo as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @parceirosbrilhantes. Vale a pena você conhecer um pouco mais do que a gente faz durante o nosso dia a dia. Se possível, se tornar um doador, mensalista ou um mantenedor. Já ajuda muito a gente a continuar nosso trabalho. E é isso, ajudar sempre as pessoas. Positividade sempre. Positividade, eu desejo a você. Vocês perceberam que a gente tá fechando da forma que a gente começou? Dando uma mensagem? E a gente nem se programou pra A isso. gente tá... Não, então... Não, a partir do meio já tinha acabado todos os tópicos. Tipo, a gente continua aqui. Então, é como a gente falou aqui, doem. Basicamente, a gente tá aqui pro que você Pode doar. pode doar, independente da origem da sua doação, mas que você pode doar, que você pode ajudar as pessoas, que você pode transformar histórias, que você pode, através de parceiros brilhantes, levar oportunidades para aqueles que mais precisam. Então, que vocês sejam nossos parceiros.
Por favor. Siga a gente nas redes sociais. @parceiros brilhantes, em todas. Menos no Twitter, que é Parce Brilhante. E é isso, gente! Acho que é isso, né? Já agradece. Tchau!